Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 20. Diz assim a palavra de Deus. Estando eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, fala conosco, ó Deus, nos instrui, nos exorta. Senhor, nos dá crescimento espiritual na Tua presença. Renova no nosso meio a alegria da salvação. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos fala a respeito de um milagre que Deus operou através dos seus apóstolos, através de Pedro e João. É um texto conhecidíssimo, né? Pedro e João subindo ao templo para adorar, encontraram ali um coxo. Ele era coxo desde nascença. A palavra nos fala que ele tinha mais de 40 anos. E as pessoas levavam aquele homem ali e o colocavam na porta do templo para que ele pudesse ir ali pedir algumas esmolas. Era algo que não resolveria a vida dele. Não resolveria o seu problema. O que aquele homem precisava é de uma bênção de Deus e não de uma esmola dos homens. Não de dinheiro. Ele precisava de uma bênção. E então Pedro e João, passando ali, aquele homem pede uma esmola. E Pedro e João fala para eles, fala para ele: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo muito mais importante ou muito mais valioso. E o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meus irmãos, nós não temos ouro nem prata. Nada do que nós temos nos pertence. Pertence a Deus. Mas uma coisa nós temos: o poder do nome do Senhor Jesus. Esse poder foi dado à igreja para fazer maravilhas. O Senhor Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, está lá em João 14, diz assim: aquele que crê em mim, obras maiores que essas farão. E se nós cremos no Senhor Jesus, nós também faremos obras maiores do que a que o Senhor Jesus fez, no nome do Senhor Jesus. Porque Ele disse que tudo aquilo que quanto nós pedirmos a Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele fará por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa bênção que Deus concedeu àquele homem que era paralítico através do seu servo, teve uma consequência diante da religião. E ali os sacerdotes então mandam prender a João
a Pedro e a João, para os interrogar. E quando eles percebem que a multidão tinha visto o que Deus havia feito, eles ficaram sem palavras. Como nós vamos fazer se todo o povo viu? Meu irmão, aquilo que Deus faz na nossa vida, todos precisam saber. Deus tem operado maravilhas no nosso meio, todos precisam saber. Deus operou uma bênção na sua vida, conte, não guarde para você não. Conte, porque isso aumenta a nossa fé. E nós nos alegramos quando Deus abençoa um dos nossos irmãos. Melhor é quando Deus nos abençoa pessoalmente, é ou não é? Quando eu recebo uma bênção, melhor ainda. Mas quando o meu irmão recebe, eu também fico feliz. Porque eu vejo que Deus tem cuidado dos seus. Bendito é o nome do Senhor. Então aqueles homens, eles não tinham o que dizer. Eles perceberam que Pedro e João, eles tinham algo diferente. O texto nos fala que eles sabiam da origem daqueles homens. Eram homens que não tinham cultura, não tinham estudo. Diferentemente de Paulo, A palavra nos fala que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era um dos principais mestres ali, então era a melhor educação. Mas Pedro e João não, eram pescadores, homens simples, homens do povo, mas eles tinham algo que era diferente. Então eles perceberam que eles haviam estado com o Senhor Jesus. Melhor dizendo, eles perceberam a presença de Jesus na vida de Pedro e João. Os homens precisam perceber a presença de Deus na sua igreja, nos seus servos. Quando as pessoas olharem para nós, precisa ver algo diferente. Precisa saber que de nós mesmos não temos nada, mas tem algo diferente, Jesus na nossa vida. Foi o que aqueles sacerdotes, eles perceberam. Então, nós sabemos que esses dois aqui, Pedro e João, eles não têm cultura, eles não têm entendimento, eles não têm condição nenhuma de ter feito esse milagre, mas nós então percebemos que Jesus está na vida deles. Mas mesmo assim eles quiseram calar aquela bênção, quiseram calar Pedro e João. E levaram então esses dois servos do Senhor a serem interrogados. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos prender. A presença de Jesus na vida desses dois é notória. A presença de Jesus na vida da igreja é notória. Então precisa calar a igreja. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando de um período de perseguição, onde a igreja fiel e verdadeira do Senhor Jesus, ela passará por uma repressão para que não fale mais no nome do Senhor Jesus. No Rio de Janeiro já tem uma lei proibindo, em tramitação na Câmara dos Deputados, na Câmara Estadual, uma lei para proibir os servos de Deus a evangelizarem em locais públicos. Já está para ser votada essa lei. E em breve, isso poderá ser nacional. A proibição de falar no nome do Senhor Jesus. Por enquanto, em locais públicos. Em escolas, em hospitais, em praças. Por enquanto, essa lei está em tramitação na Câmara dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro. Quando a presença de Deus é real na nossa vida, o mundo quer nos calar. O sistema quer nos calar. E a igreja do Senhor está caminhando para essa realidade. Existe uma fala, ainda é só fala por enquanto, do maior mandatário do país, dizendo que vai responsabilizar as igrejas pelas mortes de Covid. Tem lógica? Nenhuma. Tem base? Nenhuma.
Mas aqueles que detestam a palavra de Deus, que são contrários à palavra de Deus, apoiam. Então nós estamos caminhando para esse período de perseguição. Embora o poder de Deus esteja sendo manifestado na vida da sua igreja. Embora o mundo, os homens, estejam vendo que Jesus está presente na vida da igreja. E justamente por isso, eles querem então nos calar. Foi o que aconteceu desde o início, não é novidade. Se nós aqui no nosso país passarmos por esse período, que tudo indica que muito em breve passaremos, como igreja do Senhor Jesus, meu irmão, não é novidade nenhuma. Olha ao Senhor para que nos fortaleça. Nós precisamos ter uma firme convicção que Deus é real e que Deus está na nossa vida. Seja em qual situação nós passarmos, desculpe, Deus está presente em nossa vida. Hoje o irmão contou o nosso testemunho de ontem. Nós erramos o caminho, passamos um local, só quem esteve lá para ver como é difícil. Tinha espaço que não cabia o carro, né? Se você tirasse do buraco, você esbarrava no barranco, não tinha jeito. Então voltar não tinha, era impossível voltar. 4 veículos. Mas, como o irmão falou, né? Nós clamamos ao Senhor. Todos os veículos estavam clamando ao Senhor. O problema é que às vezes nós clamamos ao Senhor só na hora difícil, né? Se nós estivéssemos no asfalto, nós queríamos sair na BR-381 duplicada, sem pedágio, tudo certinho, e nós estávamos todo mundo tranquilo, né? Mas como nós estávamos numa situação difícil, nós clamamos ao Senhor. Nós não podemos esquecer de Deus, irmãos. Nos momentos alegres e felizes da nossa vida, vamos glorificar ao nosso Deus. Porque nos momentos difíceis, nós clamamos a Ele. E quando Ele nos dá o livramento, né, nós precisamos glorificar. Houve um momento que o irmão que estava à frente, ele parou o carro e chegou na minha janela e falou, glória a Deus! E eu falei para ele, meu irmão, glória a Deus, mas você ficou doido? Você ficou maluco? Glória a Deus, mas você ficou maluco? Mas quando Deus nos tirou daquela situação e nos colocou numa estrada que era melhor para nós glorificamos ao nosso Deus. E não podemos esquecer disso, de glorificar ao nosso Deus. Deus está presente na nossa vida. E Ele se importa com cada detalhe da nossa vida individualmente. Meus irmãos, por isso, a experiência de Pedro e João, a experiência que esses homens tinham com Deus, era essa: nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. A igreja, mesmo na perseguição que se aproxima, ela não pode deixar de falar do amor de Deus. Não pode deixar de falar. Mesmo que isso nos leve à prisão. Precisamos estar preparados. Porque quando nós falamos que algo melhor nos aguarda, nós precisamos ter certeza. Isso não pode ter nenhuma dúvida no nosso coração. Que em breve nós estaremos com o nosso Deus. Vamos ver a experiência de Estevão. Quando Estevão estava ali sendo interrogado, a palavra nos fala que os homens que o interrogavam, quando olhavam para Estevão, viam o seu rosto como o rosto de um anjo. A serenidade que ele tinha, a tranquilidade, a paz. E todos viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Porque Estevão, ele não olhava para as pedras. Ele não olhava para os seus interrogadores. A palavra nos fala que Estevão via os céus abertos. Os olhos de Estevão estavam voltados para Deus. E via ali o Senhor Jesus o aguardando na eternidade. Meus irmãos, nós precisamos ter essa visão na nossa vida, nos momentos de perseguição que nós haveremos de passar como igreja do Senhor. A nossa visão precisa estar voltada para Deus. Nós não podemos olhar para este mundo, olhar para essa situação
Nos fala que a igreja do Senhor, ela caminha não por vista, ela caminha por fé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a resposta de Pedro e João, aqueles homens, foi esta: nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. O que nós temos visto, meu irmão? Deus operando na nossa vida, Deus operando na vida do irmão, Deus operando na igreja. Nós oramos a Deus para que Deus possa operar na nossa nação. Hoje nós cantamos um louvor onde nós clamamos a Deus, nós queremos ver os braços fortes do Senhor operando na nossa nação. O nosso desejo é que essa nação fosse voltada a Deus, que tirasse toda a idolatria, todo o pecado e toda a imundícia dessa nação, e que todos estivessem com o pensamento e com os olhares voltados para Deus, olhando, contemplando a eternidade, o Senhor Jesus de pé ao lado do Pai, esperando os seus servos. Este é o nosso clamor. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos visto muitas coisas, mas aquilo que tem que entrar no nosso coração, que tem que permanecer no nosso coração, é aquilo que Deus tem feito. Nós temos visto a violência, nós temos visto a imoralidade, principalmente nesses dias, mas nós vamos falar é daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aquilo que está no nosso coração é o que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas. O Senhor Jesus fez muitas obras, fez muitas maravilhas, e Ele falou que aquele que crer nele, obras ainda maiores que essas farão. Deus tem chamado a sua igreja a viver essa experiência de fazer obras, de realizar milagres. Eu tenho orado aqui nas quarta-feiras, quando nós vamos orar: Senhor, faça milagres no meio da tua igreja. Não que esses milagres vão me levar à eternidade, mas nós precisamos, como homens falhos que nós somos, nós precisamos de ver as mãos de Deus operando para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos clamar a Deus. O Senhor Jesus disse que obras ainda maiores que essas farão. Nós precisamos estar aptos a ser usados por Deus. Por isso o nosso clamor ao Espírito Santo, que venha nos encher, venha nos transbordar, que a nossa vida seja completamente cheia do Espírito Santo. E a vida, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa estar vazia das outras coisas. Hoje o irmão, obrigado meu irmão, encheu esse copo de água, para que ele pudesse colocar água nesse copo. Esse copo precisava estar vazio. Meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar das nossas coisas, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa sabedoria, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para que o Espírito Santo possa nos encher completamente, para que sejamos parecidos com o Senhor Jesus, para que as pessoas possam ver que tem algo diferente em nós, e as pessoas possam olhar e dizer: esse aqui não tem condição nenhuma, mas tem algo diferente. O Espírito Santo agindo na nossa vida. Ore a Deus para que Deus possa te encher do Espírito Santo, possa fazer transbordar. É a promessa de Deus para os seus servos. Lá no livro de Joel, o profeta profetiza, dizendo a respeito dos nossos dias, dizendo: naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Se nós quisermos falar aquilo que nós temos visto de Deus operando na nossa vida e aquilo que nós temos ouvido, a voz de Deus falando com os seus servos, se nós quisermos falar aquilo que nós temos visto e ouvido, nós precisamos ter o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para combater, para lutar com os inimigos, para resistir à perseguição, fisicamente falando? Não, poder para testemunhar. Para dizer: eu estive com o Senhor Jesus, eu aprendi do Senhor Jesus,
e eu vivo a vida do Senhor Jesus, somente pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ter a ousadia dos seus servos, como Pedro e João. Nós não deixaremos de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Deus que essa possa ser a nossa experiência. Primeiro, que nós possamos ser usados por Deus para realizar maravilhas na vida daqueles que necessitam. Nós precisamos buscar de Deus. Senhor, use-me como vaso nas tuas mãos. O vaso é algo que ele não tem nada, ele é vazio quando ele é feito. Dessa forma nós precisamos ser vazios. Nós clamar ao Senhor, enche do teu Espírito Santo. Esse vaso precisa estar pronto para ser cheio. Se porventura tem alguma falha nesse vaso, que é natural, alguma trinca, vasos de barro, às vezes resseca, às vezes trinca. Meu Deus, meus irmãos, nós temos um oleiro que é o nosso Deus. É Ele que restaura esse vaso. É Deus que restaura a nossa vida. Para que o Espírito Santo possa permanecer em nós. Para que quando o Senhor derramar sobre nós o seu Espírito Santo, nós não percamos, nós guardemos essa experiência. Nós precisamos ser usados por Deus para levar a sua palavra, para realizar maravilhas. Quem sabe curas, bênçãos, materiais, quem sabe. Nós precisamos ser usados por Deus para isso. E depois, nós precisamos buscar do Senhor poder para resistir à perseguição. Poder para resistir os interrogatórios que virão, os questionamentos que virão. Nós precisamos buscar do Senhor poder para resistir nesse período. E depois nós precisamos buscar do Senhor poder para continuar falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Porque mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. Se os homens nos mandam calar, Deus nos mandou falar. Se os homens nos mandam calar, Deus nos mandou falar do seu amor. E o Senhor Jesus disse que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Uma coisa é certa, a palavra de Deus vai ser falada, vai ser mencionado esse Evangelho. Isso é certo. Agora, maior privilégio temos nós, que fomos escolhidos por Deus para transmitir a sua palavra. A palavra nos fala que os anjos queriam fazer esse trabalho. Mas a nós, a igreja do Senhor Jesus, foi confiado falar aquilo que tem visto e ouvido da parte de Deus. E que a nossa oração seja essa: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Me dá poder para resistir no dia mau e para falar do seu amor. Não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus.